Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos hoje, excepcionalmente na data de hoje. Nossa live inicia um pouco mais cedo, às 21 horas e 30 minutos. Vitória Jorge, boa noite. Marcelo Barbosa, boa noite. Niele Dias, boa noite. Juliana Costa, seja bem-vinda. Mário Dias, boa noite. Jocélio, boa noite. Enia Rufino, Cássia, boa noite. Adalberto, boa noite. Muito bom vocês aqui. Peço inicialmente desculpas por estar alterando nosso horário nessa terça-feira, que normalmente ocorre às 22 horas, das 22 às 23. Hoje, Henrique Bernardes, boa noite. Nericele, boa noite. Arsênio Nascimento, boa noite. Hoje nós tivemos que antecipar um pouquinho, meia hora o horário da nossa live. Eu sei que isso afeta um pouco a agenda de muitos, mas é porque às 22 horas e 45 minutos eu terei de estar participando de um aulão presencial aqui em Palmas. Um aulão que vai ocorrer das 22h45 até 1 hora da manhã, para quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Tem que arrumar tempo, não é brincadeira não. Boa noite, Charliene, como é que você tá, minha querida? Boa noite, Ayla, Ciane, boa noite. Meninos, eu confesso a vocês que na correria do dia a dia, teve alguém que mandou uns assuntos para eu passar na aula de hoje, e na correria, você acredita que eu acabei não localizando a pessoa e quais eram os assuntos? Eu lembro que a pessoa, se não me falha a memória, que a pessoa pediu um pouco sobre vegetação, pediu um pouco sobre hidrografia, tá? Bacia Tocantins-Araguaia. Vai ficar gravado sim, Gabriel. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre esses assuntos com vocês agora, tudo bem? Ok? Bacia Tocantins-Araguaia, hidrografia, vegetação do Tocantins. E é claro, para quem está assistindo, olha o presentaço, hein? Quer um presentão? Quer? Para quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana? Pronto. Para você receber o presente, me diga o que é isso aqui. Boroca. Responde aí para mim, o que é boroca? Alguém sabe dizer o que é boroca? Tocantinense não é goiano. Diz aí para mim, vou colocar aqui o telefone de contato para vocês receberem um presentão. 98485-7576. Meninos, estão dizendo aí que boroca é bolsa, boroca é mochila, boroca é uma bolsa, coisa bacana. Pô, aí tá afiado na boroca. A Nayane tá falando, aguardo assim, aqui em Gurupi, tem uma aula já agendada aí para Gurupi, viu, Nayane? Ok, meninos, sobre a apostila de Palmas, que há muito tempo tem muita gente me cobrando e eu com pouco tempo para fazer. No site, para quem já recebeu o link de acesso, tá? Nesse link de acesso do meu site, na Geoteca, você já tem lá disponível a apostila de Geografia e História de Palmas, tá? Não é fácil encontrar o conteúdo, mas tentamos fazer aí um resumão para você aproveitar um pouco, e também tem 20 questões lá de concursos anteriores para ajudá-los na resolução da prova. Tudo bem aí? Ok? Dianópolis presente. Show de bola. Meninos, vamos começar agora a nossa live. Deixa eu puxar aqui uma imagem. Deixa eu ver se ficou boa a imagem para passar para vocês. Pronto. Vou tirar rapidamente aqui os comentários para a gente poder aproveitar melhor essa imagem, tá? Mas de antemão já peço a vocês, salva esse número aí, manda um WhatsApp solicitando o material, as dicas para quem ainda não recebeu, em vídeos curtos dos mais diversos assuntos, tanto de Palmas como também do Tocantins. Quem ainda não mandou o WhatsApp, manda, salva esse meu número aí, manda o WhatsApp que nós vamos organizar. A Leninha Alves está falando, vem fazer um aulão aqui em Augustinópolis. Leninha, você acredita que estava comentando sobre isso? De fazer esse aulão em Augustinópolis, eu acho que vai ocorrer, viu? Estamos vendo os detalhes aí ainda para ver se dá certo. Ok, salvaram. Iravim Pedro Afonso, Pedro Afonso, eu não me recordo se é dia 6, 16, mas já está agendado, João Paulo. Um aulão em Pedro Afonso vai num sábado pela manhã. Depois eu verifico e encaminho para vocês, ativando comentários aqui. Tá conseguindo ver
Rapaz, eu acho que não, né? Ficou ruim essa imagem. Deixa eu ver se eu consigo outra imagem aqui. Pronto, essa imagem está um pouco melhor. Meninos, aí nós temos... Quando se fala de Bacia Tocantins-Araguaia, ok? Primeiro eu vou utilizar essa imagem para falar da Bacia Tocantins-Araguaia e depois eu vou comentar sobre as usinas hidrelétricas na Bacia Tocantins-Araguaia, tá? Ativando comentários sem problema agora. Você está vendo aí no mapa do Tocantins essa região azul? Essa região azul é a região de influência do Vale do Rio Araguaia. Professor, e essa parte amarela é de influência do Rio Tocantins. Perfeito. O que eu preciso saber, professor, sobre a Bacia Tocantins-Araguaia, que cai na prova? O que você precisa saber sobre a Bacia Tocantins-Araguaia são alguns assuntos. Memoriza o que eu vou falar aqui para vocês. Presta atenção, porque tudo que eu vou falar agora já foi abordado em provas anteriores, tá? Uma delas, que a Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. A Bacia Tocantins-Araguaia é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Isso aí é questão de prova. Segunda questão, a Bacia Tocantins-Araguaia ocupa ou drena de banhar terras, né? Ou drena aproximadamente 10% do território brasileiro. Pronto, maior bacia totalmente nacional, drena 10%, cerca de 10% do território brasileiro. Por que eu falo cerca de 10%? Porque nós temos fontes oficiais. A Agência Nacional de Águas, por exemplo, diz uma coisa, o Ministério do Meio Ambiente diz outra coisa, mas o percentual vai de 9,5% a 11%. Então, aproximadamente 10% do território nacional, 10% do território nacional é drenado pela Bacia Tocantins-Araguaia, maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Professor, o que mais cai na prova? Cai na prova afirmando que o Rio Tocantins, que é exatamente essa linha azul que corta o centro do estado, certo? Que está aí circundado da parte amarela, que o Rio Tocantins, ele é um rio de planalto. E o Rio Araguaia é um rio de planície. Professor, o que é rio de planalto? O que é rio de planície? Melhor, o que é um relevo de planalto e o que é um relevo de planície? Meninos, relevo de planalto. Pensa comigo, relevo de planalto é um relevo alto. Professor, esse relevo alto é plano e alto? Não necessariamente. O relevo de planalto ele pode sim ser um relevo plano, como ele pode ser um relevo acidentado, desde que se encontre em altitude superior a 300 metros. Professor, você quer dizer que o relevo de maior altitude ou relevo que supere 300 metros de altitude, seja ele plano ou acidentado, mas com altitude superior a 300 metros, é um relevo de planalto. Perfeito. E o que é um relevo de planície? É um relevo plano e baixo, com altitude inferior a 100 metros. Olha só, planície é relevo com altitude inferior a 100 metros, planalto é o relevo com altitude superior a 300. Tá, professor, então planície é plano e baixo, planalto é região que pode ser plana ou acidentada, porém mais alta. Perfeito. Planície abaixo de 100, planalto acima de 300. Perfeito. E o que é depressão? Depressão é o relevo que interliga a área alta à região mais baixa. Depressão é esse relevo que interliga um planalto a uma planície. E a depressão se localiza em altitudes que podem variar de 100 até 500 metros de altitude, desde que interligando uma região mais alta a uma região mais baixa. Professor, ok, entendi que planalto é um relevo mais alto, ou seja, onde tem serra é planalto, tá? Entendi que planície é relevo plano e baixo, entendi que depressão interliga a região alta à região baixa, o planalto à planície. Perfeito. O Rio Tocantins é um rio de planalto, ou seja, o Rio Tocantins se encontra em regiões de maiores altitudes. E o Rio Araguaia é um rio de planície. É por isso que planície sendo relevo plano e baixo, é por isso que o Rio Araguaia ele é um rio cuja correnteza é muito fraca, enquanto que o Rio Tocantins já tem uma correnteza muito mais forte. Ah, professor, mas aqui em Palmas, a correnteza do Rio Tocantins ela não existe, claro, a água foi represada pelo lago da usina Luiz Eduardo Magalhães, que nós chamamos de usina de Lajeado. Professor, então o Rio Tocantins é um rio de planalto, o Rio Araguaia é um rio de planície. Desativa os comentários, vou desativar aqui rapidamente. Ok, o Rio Tocantins é um rio de planalto, o Rio Araguaia é um rio de planície. Professor, e daí? E daí que rio de planície, lembra que eu expliquei que planície é um relevo abaixo de 100 metros de altitude? Que planície, por ser um relevo plano e mais baixo, a correnteza do Rio Araguaia é muito fraca? Que por ser uma correnteza muito fraca, o potencial energético do Rio Araguaia se torna menor. Ou seja,
Pensa comigo, se o rio Araguaia está numa região plana e mais baixa, se eu fizer uma represa, uma usina nesse rio, como o relevo da região vai ser plano, a área alagada vai ser gigantesca. E a correnteza do rio, por ser mais fraca, vai gerar um potencial energético menor. Então o rio Araguaia, por ser de planície, menor potencial energético e maior impacto ambiental. Rios de planalto, rio de planície, normalmente é mais favorável à navegação. E rios de planalto, por ser uma região de maior altitude, declividade mais acentuada, e o relevo da região não ser planinho, o que acontece? Gera maior produção de energia com correnteza mais forte e menor impacto ambiental, porque o relevo ao redor não necessariamente vai ser plano, como acontece no rio de planície. Compreendeu o raciocínio de um rio de planalto para um rio de planície? Lembro a vocês então que cada afirmativa que estou fazendo a vocês aqui já caiu em provas anteriores. Professor, sobre Palmas. O lago que se encontra aqui, margeando à esquerda o município de Palmas, é o lago da usina. Qual o nome da usina? Isso é questão de prova. Usina Luiz Eduardo Magalhães, que é conhecida pelo nome de usina de Lajeado. Professor, tá, eu posso afirmar que no rio Tocantins eu tenho hidrelétricas e no rio Araguaia, sendo de planície, nós não temos nenhuma. Sim, não só por ser de planície, e já foi abordado isso em prova, ser um rio de planície não impede a construção de usinas hidrelétricas. O rio Araguaia não tem usina hidrelétrica porque custo-benefício, a viabilidade econômica de usina hidrelétrica no rio Araguaia não é tão grande quanto a viabilidade no rio Tocantins. Então prefere-se primeiro explorar onde é mais viável, que é o rio Tocantins. No futuro, existe projeto para hidrelétrico no rio Araguaia? Existe. Vai ocorrer esse projeto? É outra história, certo? Mas no momento nós temos hidrelétricas no rio Tocantins. Observe esse mapa, ou melhor, vou tentar pegar um outro mapa com a localização das usinas hidrelétricas, tá? Aqui, ó. Aí você fala, ei, professor, mas não dá para ler direito. Não, gente, vamos tentar, na medida do possível, porque realmente a imagem estava borrada. Vocês conseguem identificar que aí nós temos essa linha mais escura ao centro, como sendo o rio Tocantins? Consegue identificar isso? Lembro a vocês que o rio Tocantins, ele nasce na região do entorno do Distrito Federal. Ele nasce ali pertinho de Brasília, certo? E na realidade, as águas da bacia do rio Tocantins envolvem também o Distrito Federal. E ele deságua ali pertinho de Belém do Pará. Professor, então o rio Tocantins é quase uma BR Belém-Brasília. Interligando Brasília a Belém, mais ou menos nesse sentido. Mas, o que nós temos? No rio Tocantins, nós temos... Vou pegar a outra imagem aqui, tá? Tá vendo aí o estado do Tocantins? Tá vendo a linha azul escuro do rio Tocantins aí sobre a área amarelada? Pronto. Agora eu vou pegar aquela outra imagem que identifica as hidrelétricas em caixinhas. O nome das hidrelétricas nessas caixinhas amareladas. Vamos pegar de norte a sul no mapa. De norte a sul no mapa. Lá no norte, nós temos a usina hidrelétrica de Tucuruí. Professor, a usina de Tucuruí é a maior usina hidrelétrica localizada no rio Tocantins. Tucuruí fica no estado do Pará. Rio Tocantins, porém, estado do Pará, ali no município de mesmo nome, Tucuruí. Professor, quantos megawatts gera a usina hidrelétrica de Tucuruí? Meninos, são mais de 8.300 megawatts, a hidrelétrica de Tucuruí. Você fica assim, professor, isso é muito ou é pouco? Olha, a usina de Lajeado, também chamada Luiz Eduardo Magalhães, que está aqui próximo a Palmas, né, formando o Lago de Palmas, a usina de Lajeado, ela gera uma total de energia 9 vezes menor do que a usina de Tucuruí. Está entendendo o quanto é grande a usina de Tucuruí em geração de energia? Mais de 8.300 megawatts. Lajeado não gera nem 1.000. Lajeado gera 902 megawatts. Pronto, voltemos aqui à imagem. Tucuruí aqui está mais ao norte. Depois dela, lá na região do Bico do Papagaio, do norte do Tocantins, nós temos a usina, né, quase bico, né, entrando no bico, nós temos a usina hidrelétrica de Estreito, tá? Essa segunda caixinha amarela, no sentido norte-sul, ou melhor dizendo, de cima para baixo, essa segunda caixinha amarela é a usina hidrelétrica de Estreito. Professor, onde fica a usina hidrelétrica de Estreito? Olha, ela fica entre o município de Estreito, no Maranhão, e o município de Águia R. Nópolis. O pássaro chamado águia,
Aguiarnópolis. Professor, então é chamada usina de Estreito, a segunda no sentido norte-sul. Perfeito. Terceira hidrelétrica, usina Luiz Eduardo Magalhães, que está localizada aqui entre os municípios de Miracema e Lajeado. Por isso ela também é chamada de usina de Lajeado. Professor, essa usina de Lajeado, que forma o Lago de Palmas e diversos outros municípios, ela gera quantos megawatts mesmo? 902. Professor, me relembra então, Tucuruí são 8.370, tem fonte que afirma 370, 8.310, Tucuruí gera mais de 8.300 megawatts. A usina de Estreito gera 1.087 megawatts, Estreito gera 1.087, e Lajeado, aqui no centro do estado, ela vem a gerar 902 megawatts de energia, ok? Tudo que eu estou falando para vocês, ó. Tudo. Nome das hidrelétricas cai na prova. Localização das hidrelétricas cai na prova. Quantidade de energia gerada pela usina hidrelétrica cai na prova. Professor, até esses detalhes cai na prova. Vamos aqui para a próxima. Ó, de cima para baixo. Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães. Um pouco mais ao sul, você tem a usina de Peixe Barra Angical. Peixe Angical. A usina de Peixe Angical, no município de Peixe, gera um total de 452 megawatts, usina de Peixe Angical 452, logo a sul da usina de Peixe Angical nós temos a usina de São Salvador. Se você forçar um pouquinho a vista, você consegue ler aí o nome, o HE São Salvador, tá? O HE que significa usina hidroelétrica ou usina hidrelétrica. Professor, a usina de São Salvador gera 452 no caso de Peixe Angical, tá? 243 megawatts gera a usina de São Salvador. Logo a sul da usina de São Salvador, no estado de Goiás, a caixinha que está lá embaixo da palavra de UHE São Salvador é a usina de Canabrava. Canabrava já fica no estado de Goiás, entre Minaçu e Cavalcante, e a usina de Canabrava ela vem a gerar 465 megawatts de energia, ok? 465 megawatts. Por que eu estou falando a quantidade de megawatts? Porque eu já vi texto de prova falando assim, trata-se de uma usina hidrelétrica no Rio Tocantins que gera 465 megawatts, Canabrava, que gera 1.087 megawatts, Estreito, que gera 902 megawatts, Luiz Eduardo Magalhães, ou usina de Lajeado, que gera 452 megawatts, Peixe Angical, 243 megawatts, São Salvador, no sul do estado, certo? Professor, eu tenho que saber tudo isso, até a quantidade de energia, até isso é cobrado na prova. Professor, mas é chato. Não, mas eu estou orientando você exatamente como é abordado na prova. Agora, tá vendo que tem uma outra caixinha na imagem pequenininha aí, que fica na minha direita, né? Aqui, ó, nessa imagem aqui, tá vendo a caixinha que fica aqui do ladinho? Tá vendo esse nomezinho aqui, uma caixinha amarela? Certo? É porque quando eu coloco a imagem maior, essa caixinha amarela aqui, ó, ela fica um pouco desaparecida da imagem quando eu amplio ela. Aqui está o nome de mais uma usina hidrelétrica, que fica também no Rio Tocantins, é só a caixinha que eles jogaram para o lado, né? Mas ela fica ali pertinho da usina de Canabrava, que é a usina de Serra da Mesa. Professor, a usina de Serra da Mesa fica onde? No município de Minaçu, em Goiás. Perceba você então que nós temos duas hidrelétricas no Rio Tocantins, porém em estado de Goiás. É a usina de Serra da Mesa e a usina de Canabrava, tá? Serra da Mesa, olha, ó, fica cortado, pega só a setinha, né? A usina de Serra da Mesa, ela gera 1.275 megawatts. 1.275. Então, memoriza o seguinte, ó, já falei o nome das usinas, só para você memorizar como é abordado. Primeiro, quais são as hidrelétricas no Rio Tocantins? Vamos lá? Tucuruí, Estreito, Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Angical, São Salvador, Canabrava e Serra da Mesa. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrelétricas. Segunda questão. Quais das hidrelétricas no Rio Tocantins se localizam em solo tocantinense? Estreito, que fica na divisa com o Maranhão, mas pega o Tocantins, certo? Luiz Eduardo Magalhães fica no centro do estado, Peixe Angical no município de Peixe e São Salvador no município de São Salvador. Ok. Quais são as hidrelétricas no Rio Tocantins, porém em estado de Goiás? Canabrava e Serra da Mesa. Qual a hidrelétrica que é a maior no Rio Tocantins, certo? Está localizada no estado do Pará, usina hidrelétrica de Tucuruí, com mais de 8.300 megawatts de energia. Tudo bem aí? Tranquilo?
Professor, mas me explica uma coisa. Você comentou mais cedo sobre a bacia Tocantins-Araguaia, que é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Você falou que ela ocupa cerca de 10% do território nacional. Você falou que o rio Tocantins é um rio de planalto, que o rio Araguaia é um rio de planície. Perfeito. Que no rio Tocantins nós temos 7 usinas hidrelétricas. Mencionou o nome das 7, a quantidade de energia e a localização de cada uma delas. Mas você não falou das hidrelétricas no rio Araguaia. Me explica, professor, por quê? Porque no Rio Araguaia não tem nenhuma usina hidrelétrica em construção ou em funcionamento. Compreendeu aí? No Rio Araguaia não tem usina hidrelétrica. No Rio Tocantins temos 7. Tá claro isso? Oh, a Leninha, professor, tudo isso da live tem na apostila? Tudo isso da live tem na apostila de geografia do Tocantins. Mas no site que vocês encaminham o WhatsApp para mim, tá? No site, no meu site, que vou encaminhar para vocês aí, vocês vão baixar, cadastrar e baixar a apostila de Geografia Tocantins, a apostila de História de Tocantins, a apostila de Geografia e História de Palmas. Tudo bem aí? Ok? Hoje, somente hoje, estou liberando material sobre Palmas para ajudar quem vai fazer o concurso da Guarda Metropolitana. A Vanessa está falando aqui, ó, tem só projeto, exatamente. No Rio Araguaia tem apenas projeto. Maria Divina de Pium, seja bem-vinda. Mamãe morou em Pium ainda quando era criança, viu? Bacana demais. Meu avô trabalhou nas minas, explorando cristal na região de Pium, na década de 50. Muito bom. Ó, o Zé Roberto está falando, mora em Aguiarnópolis e não sabia a quantidade de energia da hidrelétrica a hidrelétrica daqui gerava. Que bacana, viu, Zé Roberto? Jundial também é cultura. Ei, bacana demais, seja bem-vindo. Meninos, quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Me segue no Instagram. Quem não tem a apostila de Palmas, a Elaine está falando aí, basta mandar em mensagem para esse WhatsApp que está aí, que vai estar encaminhando para você o acesso para baixar a apostila de Palmas. Professor, só hoje ela foi disponibilizada, só agora à noite que ela foi disponibilizada, tá? Ok? Boa noite, Ximenes, seja bem-vinda. O Felipe está falando, aula no IFTO Campus Porto Nacional antes da prova da UFT, que tal? Show de bola, Felipe. É só a gente organizar com o professor Albano aí, o diretor, e eu faço questão de ir ajudar vocês, tá? Ok? Quer dizer, vocês me ajudaram também, porque é a troca de conhecimento que se faz. Ok, meninos, sobre a bacia Tocantins-Araguaia, tá tranquilo? Já caiu na prova falando que ela envolve, olha que questão bacana, cara. Na prova falava o seguinte, que o Rio Tocantins, ele tem suas águas drenando as seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Essa afirmativa é correta? O Tocantins tem suas águas envolvendo os seguintes estados, as seguintes unidades da federação: Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Maranhão e Pará. Corretíssimo, tá? Banha todos esses estados as águas do rio Tocantins, não da bacia Tocantins-Araguaia. Tudo bem aí? Jalba, boa noite, obrigado. Boa noite. Oh, a Cleiciana tá falando, a aula começou cedo hoje, começou, Cleiciana. Eu avisei pelo Instagram, tentei mandar mensagem para algumas pessoas que eu tinha cadastrado, peço desculpas para ti. Mas por que começou cedo? Porque hoje eu vou participar de um corujão às 22h45, presencial aqui em Palmas, lá na Teutônio Segurado, no GPS. Quer dizer, na unidade anexo do GPS, que fica na 501 Sul, de frente para Teutônio, ao lado da Igreja Fonte da Vida, ok? É por isso. Ximenes, pode me tirar uma dúvida, manda aí que se eu conseguir ler aqui, eu estarei à disposição, tá? Eu vi, falando de dúvida, tá, Ximenes? Eu vi alguma reportagem, algum site falando de uma altitude... Ah, já sei. Vi, infelizmente, uma infelicidade que ocorreu, de uma fatalidade no Jalapão, de uma pessoa que teve um infarto, certo? E infelizmente algo de pior aconteceu, e falava do socorro que ocorreu a essa pessoa, que tentaram de todas as maneiras, mas que esse infarto teria ocorrido em um ponto de mais de 1.400 metros de altitude, 1.500, 1.600 metros, alguma coisa assim. E estava equivocado, porque o ponto de maior altitude no Tocantins é 1.340 metros, lá no município de Paranã. Lembrei disso, que eu vi alguém aqui de Paranã, certo? Lá em Paranã que se encontra o ponto de maior altitude do Tocantins, e isso já foi abordado em prova, tá? Ponto de maior altitude do relevo tocantinense é o município de Paranã, na Serra das Traíras. Quando fala de Serra das Traíras, é uma cadeia de serra que fica sentido leste-oeste,
na divisa de Tocantins com Goiás, certo? Serra das Traíras, município de Paranã, 1.340 metros de altitude, no sul do estado, certo? É o ponto de maior altitude do Tocantins. Suzy, sou de Colinas, seja muito bem-vinda, Suzy. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo pelo Instagram. Hoje, excepcionalmente, tive que iniciar essa aula às 21h30 e iremos até por volta de 22h30. Depois temos aula presencial no Corujão, que vai ter aqui em Palmas. Vamos lá, deixa eu tentar pegar outra imagem aqui com vocês. Lembra desse mapinha aqui? Ó? Explorar um pouquinho para a gente fechar o conteúdo da Bacia Tocantins-Araguaia. A Carla Cristina, Gurupi, vai ter quando? Vai ter, eu sei que lá no IMED eu vou fazer um aulão, tem que verificar em relação a outro aulão que a gente está prevendo para lá, tá? Desativando comentários. Meninos, vocês estão vendo aí que o Rio Tocantins está na região amarelada, não é? Perfeito. E você está percebendo que à esquerda do Rio Tocantins eu tenho ainda uma região de amarelo, pintado de amarelo, que é a área de influência da bacia do Rio Tocantins. Professor, tá, eu estou entendendo isso aí. Mas por que isso acontece? Meninos, porque entre Palmas e Paraíso, tá? Melhor assim, à esquerda do Rio Tocantins, lá em Paraíso do Tocantins, eu tenho uma cadeia de serra. Alguém sabe me dizer o nome da cadeia de serra que se localiza lá no município de Paraíso do Tocantins? Até ativei os comentários aqui. Alguém sabe me dizer o nome dessa cadeia de serra que passa lá em Paraíso? Ô, Simeão Andrade, tudo jóia, meu parceiro. Lavandeira, lavandeira. Deixa eu ver aqui. M. Alves Jesus, amo suas aulas. Muito obrigado pelo carinho, obrigado. Zineide, para receber a apostila, manda o WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo. Lá tem disponível a apostila de Geografia Tocantins, História de Tocantins e de Palmas, para quem vai fazer concursos do município de Palmas. Já tem previsão aí de quadro geral, de saúde, da educação de Palmas e, é claro, tá agora, vai ocorrer nesse fim de semana o concurso da Guarda Metropolitana de Palmas. Ok? Temistocles da Silva Araújo, boa noite. Ok. O senhor tem algum projeto para ter mais alguma hidrelétrica aqui no Rio Tocantins? Tem algumas, viu, Faguinha? Tem alguns projetos, sim. Inclusive, uma imagem que eu tenho aqui está listando alguns projetos, tanto do Rio Tocantins como do Rio Araguaia, mas a imagem ficou muito ruim, não dá para ver direito. Vou até colocar ela aqui para demonstrar para ti. Tá vendo aí, ó? Nessa imagem está vendo esses pontinhos pretos. À esquerda fica o Rio Araguaia, que são projetos de usina no Rio Araguaia. À direita fica no Rio Tocantins. Você pode perceber que nós temos aí muitas listrinhas pretas aí, ó, para o Rio Tocantins, que na realidade é maior do que a quantidade que hoje nós temos em funcionamento ou já construídas, certo? São projetos de mais usinas no Rio Tocantins e também possivelmente no Rio Araguaia no futuro, ok? Vamos lá. Fábio Jesus, Barreiras rumo à Guarda Metropolitana, show de bola, Fábio. E no sábado, Fábio, para você e para quem vai chegar aqui para fazer o concurso da Guarda, no sábado tem o Caminho das Pedras, que vai ocorrer numa igreja, no centro de Palmas, mas aí entra em contato com o GPS que você vai fazer sua inscrição, participar desse aulão, tá? Presencial. Vamos lá, meninos. Falando um pouquinho agora, falei um pouquinho sobre a Bacia Tocantins-Araguaia e a usina hidrelétrica, aqui, ó. O que nós temos, essa região da cadeia da Serra que passa lá em Paraíso, passa em Brejinho Nazaré, passa em Paraíso do Tocantins, vai até o Bico do Papagaio, é a cadeia de serra do Estrondo, Professor, essa cadeia de serra do Estrondo fica à esquerda do Rio Tocantins, fica, e é exatamente essa cadeia de serra que é considerada um divisor natural de águas das bacias do Rio Tocantins e Araguaia. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, à esquerda do Rio Tocantins eu tenho uma cadeia de serra sentido norte e sul do estado, e essa cadeia de serra, os rios que nascem à direita dessa cadeia de serra correm para o Tocantins, os rios que nascem à esquerda dessa cadeia correm para o Rio Araguaia. Então a cadeia de serra do Estrondo, a Serra do Estrondo, é um divisor natural das águas da bacia do Rio Tocantins e Araguaia. Tudo bem aí? Ok? Vamos falar agora um pouquinho, professor, sobre
A vegetação do Tocantins. Meninos, sabe o que é abordado sobre vegetação no nosso estado? Primeiro que você tem que memorizar aí, tá? Primeiro passo. Quando fala de vegetação, todo mundo lembra de Cerrado. Mas Cerrado não é 100% do Tocantins. 87% do Tocantins é vegetação do Cerrado. Isso cai na prova. Eu já vi em prova falar assim, mais de 80% da vegetação do Tocantins é Cerrado. O aluno me perguntou, professor, mas não é 87%? Gente, você está falando mais de 80%. 87% não é mais de 80%? Está correto. Se ele falar assim, ó, mais de 10% da vegetação do Tocantins é Cerrado, está certo. 87% é mais de 10%. Compreendeu o raciocínio? Agora, 87% é Cerrado e aproximadamente 10% é floresta amazônica. Professor, floresta amazônica, exatamente. Existe floresta amazônica no Tocantins. Professor, mas me explica uma coisa. Onde é que eu tenho floresta amazônica em solo tocantinense? Meninos, quando se fala de floresta amazônica no Tocantins, para entender melhor a localização da floresta amazônica em nosso estado, vamos remeter à seguinte situação. Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, mas meu rosto está ficando meio escuro, vamos aqui. Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, quais são eles? Diz aí para mim. Ou melhor, vou fazer a pergunta de forma diferente agora. Em relação aos estados que fazem fronteira com Tocantins, somente um deles se localiza na região norte do Brasil. Somente um deles, que é o estado do Pará. Dos que fazem fronteira com Tocantins, somente um pertence à região norte do Brasil. Não é que faz fronteira com Tocantins a norte, não. Fronteira com Tocantins a norte, limite a norte do Tocantins é Pará e Maranhão. Tá? Mas que pertence à região norte do Brasil é o estado do Pará. Maranhão, Piauí e Bahia fazem fronteira com Tocantins, mas Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região nordeste. Goiás e Mato Grosso fazem fronteira com Tocantins, mas pertencem à região centro-oeste. O Pará, dos 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, o Pará é o único estado que pertence à região norte, dos 6 que fazem fronteira com Tocantins. Aí eu pergunto, qual é a vegetação predominante na região norte do Brasil? Floresta amazônica. Se a região norte é ocupada pela floresta amazônica predominantemente, e dos estados que fazem fronteira com Tocantins, somente um pertence à região norte, que é o estado do Pará, eu poderia afirmar que a floresta amazônica no Tocantins, que é 10% do nosso estado, ela se localiza onde, professor? Ela se localiza, meninos, junto à divisa com o estado do Pará. É exatamente isso. Vale do Araguaia é a divisa com o Pará, que vai desde a divisa com o Pará ali na região de Araguacema, né? Que pega a região de Caseara, Araguacema, principalmente Araguacema, nem tanto Caseara, que ali já é uma mistura, certo? De Araguacema até o Bico do Papagaio. Você tem presença de floresta amazônica. Ei, professor, então me diga, eu tenho 10% do Tocantins, que é a floresta amazônica, que pega ali a divisa com o Pará. Perfeito. Professor, o clima do Tocantins é o clima tropical. Perfeito. O clima da floresta amazônica é o clima equatorial. Exato. Floresta amazônica, clima equatorial. Cerrado, clima tropical. Professor, se na prova fala assim, no Tocantins existe a transição do cerrado com a floresta amazônica? Tem. Se no Tocantins tem cerrado, no Tocantins tem 10% de floresta amazônica, então tem transição de cerrado para floresta amazônica. Perfeito. E se eu sei que o clima do Tocantins é tropical semiúmido, certo? E o clima da floresta amazônica é equatorial, olha como isso caiu na prova. Falou o seguinte na prova, que no Tocantins existe transição do cerrado com a floresta amazônica, tá certo? E que no Tocantins existe transição do clima tropical semiúmido para o clima equatorial úmido. Equatorial úmido é o clima da floresta amazônica. Se tem floresta amazônica no Tocantins também tem um clima equatorial. Se tem cerrado no Tocantins também tem clima tropical. Então no Tocantins você tem transição do cerrado para a Amazônia e no Tocantins você tem transição do clima tropical semiúmido para o clima equatorial, que é o clima da Amazônia. Tá claro isso aí? Compreenderam? Às vezes, meninos, meninas, né, concurseiros, concurseiras, vestibulandos que também acompanham por aqui, às vezes eu fico fazendo a repetição de alguns trechos para favorecer, facilitar o processo de memorização, porque é exatamente como é abordado na prova. Lembrando, obrigado, professor César Garcia, que quem não está seguindo ainda no Instagram, segue no Instagram. Toda terça-feira às 22 horas nós temos aula ao vivo com vocês aqui pelo Instagram. Ok? Show, show, show. Meninos, eu não estou conseguindo. Adriana de Itacajá, vi o horário da aula por causa do seu status. Tentei lançar no status aí. Acompanho no status também.
Acompanha no status também, meninos, do meu WhatsApp. Esse número aí é meu WhatsApp. Eu fico postando algumas coisas bacanas lá no WhatsApp para ajudar aos nossos alunos concurseiros e concurseiras. A repetição é perfeita, muito obrigada. Eu que agradeço, Vanessa. Aliás, não foi nem a Vanessa que falou. A Anne Castro, professor. Ei, Vanessa. Vamos lá, continuando aqui, ó, em relação à vegetação, tá? De que forma mais, professor, é abordado sobre a vegetação? Meninos, você sabia que aqui no Tocantins nós temos uma vegetação chamada floresta estacional? Olha só, 87% do Tocantins é cerrado, 10% do Tocantins é floresta amazônica, 87 mais 10, 97%. Aproximadamente 97% é cerrado e floresta amazônica. Mas nós temos 2,5% do Tocantins que é classificado como floresta estacional. Meu Deus, professor, o que é floresta estacional? É aquela vegetação de porte florestal que no período de seca, ou no período de estiagem, ou no período de inverno, é isso mesmo, a nossa seca é no período de inverno, tá? Concentra-se no inverno a seca, na realidade, e a chuva no verão. O inverno é de junho a setembro, período de seca, chuva é de outubro a abril, de dezembro a março é a época que mais chove. Dezembro a março é a estação do ano do verão. Então, verão chuvoso, inverno seco. Verão chuvoso, inverno seco. Ok. Professor, e aí? E aí que nesse período de seca, tem algumas árvores do cerrado, que estão no cerrado, né, que pertencem à chamada floresta estacional. Essa floresta estacional são aquelas árvores que não têm raízes tão profundas e no período de seca, como a raiz não é tão profunda para puxar água do subsolo, a folha da árvore cai. Por que ela é chamada de floresta estacional? Porque em determinada estação do ano as folhas caem. Por isso que é floresta estacional. Quer um exemplo disso? O ipê. O ipê não está presente aqui no Tocantins, aqui no Cerrado? Pois é, o ipê no período de seca não fica basicamente sem flores, ou melhor, sem folhas. Então, se ele fica pelado, se ele fica sem folhas, ele pertence à floresta estacional, onde na estação seca as folhas das árvores caem. Já viu alguma árvore espalhada aí no Cerrado Tocantinense que fica sem folhas no período de seca? Pertence à floresta estacional. Professor, mas me diga uma coisa, por que o pé de piqui ele não perde as folhas durante o período da seca? Minha filha chegou, estava na rua com a mãe dela, ela vai querer vir aqui para participar da live e apresentar alguma coisa, você vai ver. Aguenta aí que daqui a pouquinho ela chega. Vamos lá, voltando aqui. Por que no período de seca, professor? Por que no período de seca a vegetação do cerrado não cai as folhas? Tá nervosinha, só abrir a porta ali já... Não sei se vai vir não, tá chateado com alguma coisa. Deve ser a fome. Mas por que no período de seca o pé de piqui não perde as folhas? Porque é característica do cerrado. Como assim, professor? Olha só, característica do cerrado, você tem o seguinte. Grava as características que eu vou falar agora. Lembra do pé de piqui. Todo mundo conhece pé de piqui. Quem não conhece, entra aí no Google, coloca pequizeiro, pé de piqui e coloca para aparecer a imagem. Tem caule tortuoso, tem casca grossa, tem folha áspera. O que cai na prova e que muita gente não vê no dia a dia quando olha a vegetação do cerrado é que ele possui raízes profundas. O pequizeiro, as árvores do cerrado em geral, possuem raízes profundas que atingem de 20 a 30 metros de profundidade. E daí, professor? E daí que durante o longo período de seca, de maio a setembro, que é nosso período de seca, a vegetação do cerrado, com as raízes de 20 a 30 metros de profundidade, vão puxando água do subsolo. Puxando água do subsolo e se alimentando a partir daí. Então, por que a vegetação da floresta estacional cai as folhas? Bom, porque é principalmente através da folha que a vegetação transpira, que ela perde água. Como o ipê, ou as árvores da floresta estacional não têm raízes tão profundas, elas não conseguem captar água do subsolo o suficiente para a sua sobrevivência. O que ela faz? Então, vou ter que transpirar menos. Como é que essas árvores da floresta estacional transpiram menos? Perdendo as folhas. É por isso que ela perde as folhas durante o período de seca e volta a florir durante o período de chuva. Professor, e no caso do pé de piqui? Ele não precisa promover a perda das folhas, não precisa ficar uma árvore com a copa pelada, porque tem raízes profundas que mesmo durante a seca conseguem captar água do subsolo. Entendeu por que o cerrado permanece com folhas durante a seca? E a floresta estacional perde as suas folhas durante a seca? Tá claro isso aí? Compreendeu a diferença do cerrado para a floresta estacional? Gesileide Cardoso, muito obrigado, boa noite. Sheila Parente, fui indicada por uma amiga
sobre as aulas do professor. Estou gostando. Ô, Sheila, seja bem-vinda e segue aí no Instagram, por favor. Qual o percentual? A Helena Mendes está perguntando. O percentual do Cerrado no Tocantins, 87% do Tocantins é vegetação do Cerrado, tá? 87% do Tocantins é vegetação de Cerrado. Ok, meninos. Vamos lá. Todas as árvores que ficam sem folhas, não precisa ficar 100% sem folhas não, tá? A vegetação da floresta estacional, para você compreender, ela é subdividida entre floresta estacional decidual e floresta estacional semidecidual, tá? Floresta estacional decidual e floresta estacional semidecidual. Qual é a diferença, professor? Na floresta estacional decidual, cai de mais de 50%. De 50% a 100% das folhas caem. Na floresta estacional semidecidual, cai abaixo de 50%. Parte das folhas cai, mas não chega a superar 50%. Então, existe floresta estacional semidecidual, existe floresta estacional decidual. Teve um texto de uma questão que falava assim, trata-se de uma vegetação em solo tocantinense que tem como característica a queda de 35% das folhas durante o período de estiagem, ou durante o inverno, durante a estação seca, certo? Que vegetação é essa? Isso foi questão de prova de concurso aqui no estado, que 35% das folhas caem. Perguntava que vegetação é essa em solo tocantinense. Aí você ficava assim, meu Deus, professor, como é que eu vou saber? Bom, se cai as folhas, você sabe que é estacional. Em determinada estação do ano as folhas caem. Tá, e como é que eu sei, professor, se 35% caindo, isso corresponde a estacional decidual ou semidecidual? Será que eu vou lembrar na hora da prova? Gente, raciocina comigo o seguinte. Se, para as meninas que estão aqui nos assistindo, a Leninha Alves, que está aqui assistindo, a Dicknara Godoy, que está aqui assistindo, deixa eu ver quem mais aqui das meninas que estão nos assistindo, a Polizinha, que está assistindo, meninos, a Tina Carvalho, que está assistindo, Neidiane, que está assistindo, para vocês que estão assistindo, se você tem namorado, se você está à procura de namorado, se você é casada, noiva, se for para você receber de presente, olha o raciocínio, se for para você receber de presente, você prefere receber de presente do seu pretenso, ou esposo, ou namorado, noivo, você prefere receber de presente uma joia ou semi-joia? Responde aí para mim. Se for para você receber de presente, você prefere uma joia ou semi-joia? Estou esperando a resposta, hein? Qual que você quer receber de presente? As meninas que estão aqui assistindo, a Alcina, joia ou semi-joia? Nós teremos aulão em Gurupi, já tem data agendada, mas aí depois eu vou estar divulgando, tá? Que eu não lembro agora de cabeça. A Neidiane está falando que quer uma joia. O Jocely Léo está dizendo que é joia. A Leninha, joia. A Ariajane, joia. Sabe qual é a diferença, meninos? Porque você sabe que a semi-joia vale menos. Tudo que é semi é menos. Então, se eu pergunto, qual das duas florestas, estacional decidual ou semidecidual? Qual delas que cai menos folhas? Semi, não é menos? Então, na semidecidual cai menos 50%. E na decidual cai mais de 50% das folhas. Entendeu aí a relação? Porque a questão do concurso falava assim, vegetação que tem como característica queda queda de 35% das folhas durante a estiagem. Se é 35%, é menos 50%, então é semidecidual. Semi, joia e joia. Semi é menos. Compreendeu aí? Ok? Show de bola. Muito, muito bacana. Ô, Gabriela RBB, como é que está, Gabi? Seja bem-vinda, minha linda. Ok, meninos, vamos lá. Falei um pouquinho sobre as vegetações, agora sobre a vegetação do cerrado, falar de algumas características aqui, tá? Caule torto, casca grossa, folhaço, raiz profunda, não é isso? Beleza, o que mais, professor? Vai ter aulão em Araguaína, viu, Juliana? Manda um WhatsApp para mim aí, falando, professor, eu sou fulano de Araguaína, porque os alunos que eu estou com um nome salvo, dizendo que é de Araguaína, vão ser os primeiros que vão ser informados sobre o dia do aulão, acho que até dia 28 de abril, que está marcado para Araguaína, sobre o dia, o local e a inscrição. Vai ter prioridade de inscrição quem eu tenho um número salvo aqui, tanto de Gurupi como de Araguaína, de Pedro Afonso, de Guaraí, de Colinas, quer dizer, dos municípios que a gente tem aulão programado, ok?
Colinas eu não me recordo se está programado, mas Guaraí está. Vamos lá, Guaraí, Pedro Afonso. Voltamos aqui. O que mais eu preciso saber? Bom, que nós temos um solo ácido e de baixa fertilidade. Professor, o solo é ácido? O que quer dizer solo ácido? Deixa eu desativar os comentários aqui. Barrolândia também está agendado aí. Depois eu vou estar anunciando aqui pelo Instagram e anunciando pelo meu status o dia e horário desses aulões, ok? Mas, professor, sobre quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram. Quem tem amigo que vai fazer concurso, marca o amigo aí na live, certo? Marca o amigo para que ele possa, ou no meu Instagram também, para que ele possa vir seguir e assistir as aulas também, toda terça às 22 horas. Mas, solo ácido de baixa fertilidade. Professor, o que determina é um mineral extraído em maior quantidade hoje no estado, exatamente para corrigir a acidez do solo e fazer do Tocantins um estado de grande produtividade agrícola. Lembrando a vocês que a soja é o produto carro-chefe na produção agrícola do Tocantins, mas o arroz, o milho e o arroz também são de grande importância. Em especial o arroz faz do Tocantins, a produção de arroz do Tocantins faz do nosso estado o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Professor, e o que permite essa forte produção agrícola hoje no Tocantins? Olha, o avanço da tecnologia, a correção do solo é uma coisa básica em relação, não precisa nem de muita tecnologia para isso, é uma coisa básica que favorece muito o desenvolvimento da agricultura no nosso estado. Ok? Agora nós temos outra característica no solo do Cerrado, que é forte concentração de ferro e alumínio sobre a superfície. Professor, tem ferro? Por acaso vocês já brincaram com pedaços de ímã quando vocês eram criança? Diz aí pra mim, ímã que gruda um pedaço no outro. Ou gruda ou repele, né, um ao outro, dependendo se você tá com ponto positivo. Aliás, eu acho que não vou mudar de lugar agora que minha filha tá lá fora e vai atrapalhar um pouquinho. Mas tem que melhorar a internet aqui em casa, né? Pois é. Meninos, vou mudar de lugar para ver se melhora a conexão, tá? Um momentinho. Vamos ver se melhora aqui a conexão agora. Ok. Acho que daqui a conexão vai ficar um pouco melhor. Vamos lá. Em relação... Deixa eu ver... Melhorou? Tá ruim ainda ou deu uma melhorada? LRFS... Diz pra mim, gente, se melhorou, por favor, que é pra gente continuar aqui. Melhorou, né? Ó, show de bola. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Melhorar aqui a iluminação. Ok, meninos. Vamos lá, então. Em relação ao imã que eu estava contando para vocês, conversando aqui um pouquinho, quando criança eu brincava muito com imã. E acho que alguns de vocês também, porque tudo quanto é pau brinca com imã, né? E eu ficava se perguntando, quando deixava o imã cair ao chão, certo? Que você pegava o pedaço de imã, via um monte de pedrinhas grudadas no imã. E eu ficava me perguntando, mas por que as pedras grudam no imã, se o que tem que grudar no imã é o ferro? Tá entendendo? Quer dizer, por que grudava? Porque o solo do Cerrado aqui no Tocantins, ele é muito rico em ferro. Professor, então são fragmentos de ferro que grudavam, que está ali junto às pedrinhas, né, os pedacinhos de pedra, que grudava no imã. Perfeito. Eu me recordo de muitos anos atrás que eu vi uma revista científica falando que Porto Nacional aqui no Tocantins era o terceiro município, na pesquisa que eles fizeram naquele ano, que era o terceiro município com maior intensidade de raio no Brasil, certo? Exatamente em função da forte presença de ferro que nós tínhamos em concentração à superfície. Professor, então, caule torto, cerrado, caule torto, casca grossa, folha áspera, raízes profundas de 20 a 30 metros de profundidade, solo ácido, de baixa fertilidade e concentração de ferro e alumínio sobre a superfície.
Tudo bem? Fácil demais. Professor, me diga ainda em relação ao cerrado. Sabe o que cai na prova ainda sobre o cerrado? Classificação do cerrado. Campo limpo, campo sujo e cerrado estricto sensu. Professor, meu Deus do céu, o que é o campo limpo? Gente, quando a gente observa, agora que está de noite, porque senão eu ia pegar um lote baldio aqui do lado de casa para mostrar para vocês a vegetação do cerrado. Mas quando você observa o cerrado, nós temos 3 estratos principais. Um é o mato, certo? E não são árvores, é um mato que chega, nesse período de chuva, chega a ficar alto, atingindo até 2 metros de altura. Outro, além desse mato, que é chamado de vegetação herbácea ou gramíneas. Além da vegetação herbácea, que é o mato, você tem a vegetação arbustiva, que são árvores menores que atingem até 6 metros de altura, e você tem a vegetação arbórea, que são as árvores maiores que atingem 10, algumas espécies chegam a 12, 14, 15 metros de altura, ok? Mas professor, Cádia Maísa, seja muito bem-vindo, obrigado por estar seguindo. Tecaiana, boa noite. Entenderam o que eu falei? O cerrado, ele é classificado como vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Onde vegetação herbácea é o mato, que atinge até 2 metros de altura. Arbustivas são as árvores menores, com até 6 metros, tem caule, né, a árvore. E vegetação arbórea, que atinge 10, 12 ou 14 metros, dependendo da espécie. A grande maioria vai até 10 metros. E daí, professor? E daí que quando se fala de campo limpo, a classificação do cerrado chamada campo limpo, é quando você tem uma área limpa, onde não tem árvore, nem vegetação arbustiva, nem vegetação arbórea, onde você tem apenas a vegetação herbácea, certo? Só o mato. Uma ou outra espécie pode até ter soltado ali de árvorezinha, mas no geral é vegetação herbácea. Isso é campo limpo. Professor, e o que é campo sujo? Campo sujo é quando você tem a presença da vegetação herbácea, das gramíneas, que atinge até 2 metros de altura, desse mato, que vai até 2 metros de altura, e da vegetação arbustiva, que são as árvores até 6 metros. Ou seja, campo sujo é vegetação herbácea e vegetação arbustiva no mesmo espaço. Lembrando então, quem não está seguindo, por favor, segue no Instagram, marca os colegas para que possam seguir também. Vou desativar os comentários um pouquinho. E quem ainda não dá um print, faz o seguinte, faz um print dessa tela. Deixa eu até fazer um sorriso. Quem está no celular, faz um print aí, por favor. Ó, sorrisão. Opa! Fez? Circula agora no seu print, circula esse número de WhatsApp que está aí. Posta na sua rede social, por favor, falando assim, apostila grátis. Pede para as pessoas mandarem mensagem solicitando material. E, é claro, seguir também no Instagram, ok? Voltemos então. Quando se fala, relembrando, de campo limpo, é quando tem só herbácea, predomínio de vegetação herbácea, só o mato. Quando se fala de campo sujo, é herbácea e arbustiva, é o mato e as árvores menores. Quando fala de cerrado típico, é herbácea, gramínea, arbustiva, árvores menores e arbórea, as árvores maiores. Isso é o cerrado típico. O cerrado típico também é chamado de cerrado estricto sensu. Ô, Joana, como está, minha querida Joana de Gurupi? Seja bem-vinda. Cerrado estricto sensu. Estricto sensu, parece mestrado estricto sensu, né? Cerrado estricto sensu é quando você tem a presença da herbácea, da arbustiva e da arbórea. Os 3 estratos, herbáceo, arbustivo e arbóreo. Gramíneas, mato, árvores menores com até 6 metros e árvores maiores com 10, 12 e 14 metros. Professor, me explica como é que essa classificação do cerrado é abordada na prova. Sabe como é que essa classificação é abordada na prova? Eles pegaram uma foto de uma parte do cerrado que tinha claramente na foto gramínea, mato, que tinha as árvores menores de 6 metros, até 6 metros, e tinha as árvores maiores com 10, 12 metros. Se ele colocou nessa foto a herbácea, a arbustiva e a arbórea, aí ele perguntava qual classificação do cerrado se encontra na imagem acima. Aí tinha alternativa campo limpo, é campo limpo? Não, campo limpo é só gramínea. Tinha alternativa B, campo sujo? Não, campo sujo é só gramínea e as árvores menores. Tinha alternativa C, cerrado estricto sensu. Perfeito. Cerrado estricto sensu, também chamado de cerrado sentido restrito, é a mesma coisa que o cerrado típico. Por que o típico? Porque tem os 3 estratos, a herbácea, a arbustiva e a arbórea. Compreenderam aí? Ficou claro, meninos? Opa!
ficou claro em relação ao Cerrado, a classificação do Cerrado. Além dessas 3 classificações, eu tenho ainda o Cerradão. Professor, o que é o Cerradão? O Cerradão são as árvores do Cerrado de maior porte, que se localizam em regiões onde chove mais. Seja na encosta de serra, que costuma chover mais, ali na região de Itaquaraçu você tem árvores, uma mata mais densa e fechada com árvores maiores, que é o chamado Cerradão, ou na transição, porque lá chove um pouco mais por causa da serra, e também você tem o Cerradão na transição do Cerrado com a floresta amazônica. Floresta amazônica não é a região que mais chove no Brasil? A região que mais chove no Tocantins é onde eu tenho floresta amazônica no Tocantins, que é a região do Vale do Araguaia, divisa com o Pará. É ali que chove muito, certo? Até o Bico do Papagaio. Professor, então, na transição do Cerrado com a floresta amazônica, por ser uma região que chove acima da média do Cerrado, ali as árvores são um pouco maiores, ali eu tenho o Cerradão. Sim. E na encosta de serra, que ocorre uma chuva mais intensa, que é a chamada chuva de relevo, eu tenho também árvores maiores porque chove mais, é o Cerradão. Perfeitamente. Cerradão, a palavra já vem no aumentativo, então é o cerrado de maior porte, são árvores maiores na região do cerrado por causa de se encontrar em regiões com maior intensidade de chuva. Tudo bem aí? Tranquilo? Campo limpo, só gramínea. Campo sujo, gramínea e árvores menores. E gramínea é mato, tá? Não é só grama não, mato com até 2 metros de altura. Arbustivas são árvores com até 6 metros de altura. Então campo sujo é quando tem herbácea e arbustiva. E cerrado típico ou estricto sensu ou sentido restrito, tanto faz o nome que vai ser chamado, é quando eu tenho herbácea, que é a gramínea, é o mato, eu tenho arbustiva até 6 metros e eu tenho arbórea, que vai até 10, 12 ou 14 metros. Tudo bem? Show? Meninos, tá seguindo no Instagram? Professor, qual o relevo do Tocantins? O Mike Tocantins perguntando. Eu tenho planalto, eu tenho planície, eu tenho depressão. Se você me pergunta qual predomina, depressão. Professor, onde eu tenho planície? Gente, na região do Vale do Araguaia eu tenho planície, envolvendo principalmente a região da Ilha do Bananal, tá? Ali é planície. Quando se fala região de serra, à direita do Rio Tocantins eu tenho a concentração das serras, né? Quer dizer, no sudeste se concentram serras. Onde é a região de serra, normalmente você tem relevo de planalto. Mas a depressão interliga planalto à planície. Então, o que predomina no Tocantins é relevo de depressão. Ok? Tudo bem aí? Maravilha. Ana Mares, boa noite. Tá seguindo no Instagram? Segue. Quem não está seguindo, segue. Só vai passar no concurso. Vai ser abençoado quem estiver seguindo e marcando pelo menos 2 colegas aí para que siga também a gente no Instagram. Meninos, daqui a 14 minutos vai começar uma aula presencial minha lá na Teutônio Segurado. Então eu vou ter que me desligar de vocês agora para fazer esse aulão presencial sobre geografia de Palmas. Geografia e história de Palmas. Ok? Agora fala sobre o que é boroca. Boroca é bolsa, é como o povo de antigamente chamava bolsa, que você matula, né, que você levava as coisas dentro. É isso, é um tipo de bolsa que o povo sertanejo chama de boroca. Ok? Em Palmas nós não temos, tem gente que colocou aí uma vez falando, professor, é planície? Não, Palmas você tem a presença de planalto e depressão. Lembra que eu falei que onde tem serra é planalto? Planalto e depressão é o que nós temos predominando no relevo de Palmas. Ok? Respondendo a pergunta que veio aí. Mas agora, colocar uma coisa na cabeça de vocês, tá? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando se fala em relação à dificuldade, vou ser bem breve hoje nas falas finais, que eu escuto muito aluno o tempo todo falar assim, professor, é difícil estudar. Sabe o que é difícil? É ficar sem emprego. Sabe o que é difícil? É passar necessidade. E sabe o que é mais difícil ainda? É fazer com que seus filhos passem necessidade. Isso dói demais no coração, dói demais no peito. Então, estudar é a parte mais fácil, porque a partir do momento que você se dedica, que você foca, que você estuda, que você acredita que é possível, você faz se tornar possível, sua vida se torna muito mais fácil. Essa dificuldade do estudo é muito pequena perto do benefício que ela traz. E é esse benefício que nós desejamos a cada um de vocês. Não pense que é difícil, acredite que é possível. Quando você acredita que é possível, ao invés de pensar na dificuldade, pensar na solução e focar no seu objetivo lá na frente, pode ter certeza que sua vida vai ser muito melhor. Volto a afirmar a cada um de vocês que o que você está fazendo hoje, estudando até agora, não é por você. Você vai ser agraciado, mas não é somente por você. Todas as gerações que vierem posterior à sua existência vão ter uma vida muito mais confortável, muito melhor, porque você deu esse primeiro passo hoje. Desejo muito sucesso, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E toda terça-feira temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Quem não salvou o meu WhatsApp, que está aí embaixo, fixado,
salva agora, tira o print rapidinho da tela, porque eu vou finalizar e encaminha um WhatsApp solicitando, professor, eu sou fulano ou fulana, fala seu nome e a cidade, tá? Solicitando material apostilado que nós vamos estar encaminhando para vocês agora, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus, muito obrigado pela presença. Na próxima terça-feira estaremos ao vivo aqui pelo Instagram. Beijo, fiquem com Deus. E agora, vamos eu e a Boroca para nossa aula presencial ali na Teutônia Segurado. Deixa eu ver se a Cecília está aqui para dar um alô para vocês. Tá, não, ela não pode dar um alô para vocês agora. Oi, princesa. Oi, lindona do papai. Não pode, não pode. Tá bom? Beijo pra vocês, meninos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você pode dar um alô depois? Ó, ela pedindo aqui. Posso dar um alô depois? Vem cá, mostra seu rostinho só. Dá um alô. Depois. Beijos. Tchau, tchau pra vocês.